Olá, meu querido e minha querida. Nós estamos novamente aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu tenho a palavra inspirada por Deus para edificar a tua vida, iluminar a tua vida e a vida da tua família. Então preste bastante atenção naquilo que Deus ele vai falar. Deus ele criou os céus, ele criou a terra e tudo o que existe foi criado por ele. Deus ele criou o ser humano com o objetivo de dominar a terra, de frutificar, com o objetivo de obedecer ao Criador, porque o ser humano é a criação, feito por Deus, e Deus é o Criador. Mas ao longo da história isso não tem acontecido. Eu não sei porquê, mas isso não tem acontecido. O povo ele tem deixado o pecado dominar, tem se voltado contra Deus, tem desobedecido ao Senhor, aquele que é o Criador. E Deus ele se ira, Deus ele se entristece quando isso acontece, porque a própria criação criada por ele se voltando contra o Criador. E aí a palavra vai dizer algo muito interessante, o próprio Deus falando através de Isaías. Vamos comigo lá no capítulo 1 de Isaías, verso de número 2. Se você puder, acompanhe comigo. Capítulo 1, verso de número 2. Ouve, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Deus ele diz na palavra, eu criei filhos, eu exalcei-os, essa palavra vem de exaltar, mas eles prevaricaram contra mim. Eles descumpriram uma lei e eles se voltaram contra mim. Deus está triste ao falar isso através de Isaías. Deus está irado porque o povo criado por ele não está se voltando para ele. Pelo contrário, o povo está dando desculpas, mas eles não querem se voltar para Deus. Eles até querem ser abençoados, mas eles não querem ir para o abençoador, se aproximar do abençoador. E isso nunca vai acontecer. Se a pessoa ela não se aproximar do abençoador, daquele que é o Criador, ela não tem como ser abençoada. Ela não tem como ter uma vida transformada, uma vida abundante, se ela não se voltar para o Criador. E Deus está dizendo, eu criei os filhos. Eu exaltei a cada um deles, mas eles descumpriram a minha lei. E é o que tem acontecido hoje. Pessoas descumprindo com aquilo que Deus ele fala, pessoas desobedecendo aquilo que Deus ele fala. Então Deus ele está muito triste. Deus ele está irado. E aí ele continua a falar, verso 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Deus ele está dizendo, o boi ele conhece o seu possuidor, o jumento ele conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo ele não tem conhecimento. O meu povo ele não entende. Deus aqui está irado, ele está muito triste, dizendo que o próprio povo dele não entende. O povo ele não se volta mais para Deus. O povo ele coloca desculpas para se aproximar de Deus. Será que você é uma dessas pessoas que não entende? Será que o entendimento na tua vida está em falta? Deus ele quer que você entenda que Ele é o teu Criador, Ele é aquele que te abençoa. O que te impede de se aproximar de Deus? As desculpas, as fraquezas, as barreiras, o pecado. Nada te impede de se aproximar de Deus, pelo contrário, você mesmo é que coloca essas barreiras. Nada te impede, porque se você se voltar para Ele, Ele é fiel para te abençoar. Olha o que a palavra vai dizer. Isaías capítulo de número 43, verso de número 25. Vamos comigo lá.
Isaías 43, verso de número 25. Olha o que Deus ele vai dizer na palavra. Verso 25. Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim. Apaga o quê? As tuas transgressões, as minhas transgressões. E aí ele continua. E dos teus pecados não me lembro. Deus está dizendo, eu não lembro mais do teu pecado. Eu não lembro mais daquilo que você fez contra mim, que me entristeceu. Tome posse dessa palavra. Deus ele não lembra mais das desculpas que você dava para não se voltar para Ele. Das desculpas que você dava para não buscar a Ele. Deus ele está dizendo, eu não lembro mais. E sabe por que Deus ele faz isso? Porque Deus ele quer escrever uma nova história na tua vida, meu querido. Deus ele quer escrever uma nova história na tua vida, minha querida. Ele quer que você venha tomar posse dessa palavra. Ele não lembra mais das tuas desculpas. Ele não lembra mais dos teus pecados. Então não coloque desculpas para buscar a Deus. Pelo contrário, busca a Deus de todo o coração, porque Ele não lembra mais. Ele continua no mesmo lugar. No mesmo lugar querendo abençoar a tua vida. No mesmo lugar querendo te curar. No mesmo lugar querendo sarar as feridas abertas mais profundas que você tem na tua vida. Você tem uma ferida que está em aberto. Deus ele quer sarar essa ferida. Deus ele quer te perdoar, porque Ele é o Criador. E sempre quando o povo ele não se voltava para Deus, Deus ele se entristecia, trazia o juízo, Deus alertava, mas logo em seguida Deus ele consolava, porque Deus ele quer aproximação, Deus ele quer intimidade, Deus ele quer abençoar a tua vida que está me assistindo. Deus ele quer transformar a tua vida, mas Ele quer que você não coloque desculpas, Ele quer que você não venha dar desculpas para não buscar a Ele, pelo contrário, Ele quer que você venha buscar a Ele. Ele quer que você venha buscar com toda a intensidade, porque Ele está no mesmo lugar, acredite nisso. Ele quer te sarar, Ele quer te curar, Ele quer transformar a tua vida, Ele quer te abençoar, Ele quer mudar a tua história, da água para o vinho, meu querido e minha querida. Então tome posse, se volte para Deus, obedeça a Ele com todo o teu coração, sirva a Ele com toda a intensidade do teu ser, e aí você verá que Ele irá te abençoar. Não dê desculpas. As desculpas só te afastam da bênção de Deus. As desculpas só retêm a bênção de Deus na tua vida. Então tome posse dessa palavra. Não dê desculpas, mas se volte para Deus e Deus irá abençoar a tua vida. Guarde essa palavra em teu coração. Deus te abençoe, Deus te ilumine poderosamente e que você venha ser uma pessoa que se volta para Deus a cada dia. Porque se você se voltar para Ele, Ele vai mudar a tua história e da tua família. Deus te abençoe no nome de Jesus.